como gravar um vídeo para o YouTube em 2026, ou como fazer um vídeo para o YouTube, né? Início de ano, muita gente tem meta nova, uma delas é fazer os vídeos para o seu canal no YouTube. E se você é um desses e está querendo pôr em prática, então fica aqui que eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer, porque muita gente no início fica meio perdido, na verdade a maioria não sabe exatamente o que tem que fazer. Então eu preparei uma lista para você também não perder mais tempo e começar a postar os seus vídeos da forma correta. É realmente um passo a passo desde ali do início para você primeiro pensar na ideia até realmente fazer o upload no seu canal do YouTube. A primeira coisa que você vai fazer antes de você gravar, pegar um celular para gravar, você vai pensar no tema do seu vídeo. Você vai pensar no que você vai falar, você vai pensar no seu conteúdo. Então você vai pensar no tema e, consequentemente, você vai acabar pensando nos títulos, porque se relaciona diretamente, né? Então muita gente comete o erro de copiar muito descaradamente certos conteúdos. O que eu gosto de indicar para as pessoas, principalmente para os meus clientes, para quem não sabe, eu trabalho criando conteúdo e direcionando ali a criação de conteúdo de alguns profissionais e empresas. Então, quando você vai pensar em um conteúdo, você primeiro deve pensar o porquê que você está fazendo aquilo, né? Quando você pensa o que te motiva, né, como por exemplo, ajudar pessoas. Se você quer ajudar as pessoas, você já começa a entender quem que é o seu público-alvo, né? Dependendo do nicho que você está falando, dependendo da área que você trabalha, que você atua. Quando você entende esse público-alvo, fica mais fácil entender o que, né? Então percebe que foi uma construção de você vir do porquê, aí você vem para o quem e aí você chega no o que. Esse o que é o seu conteúdo. O que a gente pode fazer para essas pessoas que você quer ajudar. Então, esse com um exemplo assim bem simples, mas acho que deu para entender. Como eu falei, consequentemente a gente acaba pensando nos títulos, e no YouTube os títulos são muito importantes. Então, para quem não está acostumado, os títulos é uma das peças mais importantes para que façam as pessoas se interessarem e clicarem no seu vídeo. Porque pensa, quando aparece um vídeo lá no YouTube, tem o quê? A capa, tem o título, né? E tem o tempo ali, sei lá, o tempo e o nome do canal. Então o título, ele é uma das chaves mais importantes para para atrair as pessoas a clicarem no seu vídeo. O segundo ponto que a gente vai em sequência, né, depois da gente pensar no tema e no título do nosso vídeo, é escrever o roteiro ou escrever os tópicos, né? Então eu gosto de dividir nessas duas formas, porque no começo eu recomendo sempre que as pessoas façam roteiros ali mais completos, né, do que você vai falar. Tente ler e repetir para não se perder tanto e não ficar um vídeo muito longo ou não ficar tão objetivo. Então, para quem já está mais acostumado ali, já se desenvolveu nessa questão de gravar com câmera para a internet, você pode organizar em tópicos o que você vai falar no seu vídeo, para ficar um pouco mais dinâmico e fácil para você no dia a dia de gravar. Então é isso, mas eu recomendo demais para quem está começando realmente escrever um roteiro um pouco mais extenso, né? O início, a introdução, o conteúdo e a conclusão, digamos assim. Uma observação muito interessante é que nessa parte do roteiro eu já gosto particularmente de definir as cenas do meu vídeo, né? Então os ângulos, o que eu vou posicionar, qual vai ser o meu cenário, como que eu vou estar vestido e às vezes alguns detalhes assim, para poder facilitar no final toda a minha gravação, porque às vezes eu fico um pouco perdido, eu posso não ter tanto tempo para poder organizar essas coisas, eu não tá nem com a cabeça tão boa para poder pensar de uma forma tão organizada no final, né? Então nosso terceiro ponto é realmente gravar o vídeo, pôr a mão na massa e construir tudo aquilo que você já planejou, com toda a parte do roteiro, né? Toda a parte de pensar o conteúdo. Um detalhe muito importante aqui que eu quero ressaltar é que eu gosto de dividir particularmente a minha gravação, às vezes, em 2 dias. Um dia eu gravo só a parte da fala, tipo, por exemplo, essa parte que vocês estão vendo agora, que sou eu sentado falando para a câmera. Em um outro dia eu gravo os B-rolls. O que são B-rolls? São imagens que ficam passando como essa, que ficam exemplificando ou ilustrando para você que está assistindo um pouco do conteúdo que eu estou falando aqui. E não é sempre que eu divido assim, quando eu tenho mais tempo disponível em um dia só e consigo organizar a tempo, aí eu gravo tudo de uma vez. Eu acho que eu fico mais em flow de pensamento ali coletivo, tanto desses detalhes como do B-roll, né? Quanto do conteúdo mais dessa parte falada mesmo, da parte realmente de passar uma mensagem, mas nem sempre dá pra gente ter um dia tão longo e conseguir gravar tudo isso. Aí é bom sempre dividir para manter a qualidade do seu conteúdo. Essa parte da gravação dá um conteúdo todo falando só sobre isso, e foi literalmente o que eu fiz. Aqui no meu canal tem mais de um vídeo
falando em mais detalhes, né, me aprofundando mais nessa parte da gravação, se você quiser realmente se aprofundar. Agora, depois que você gravou o seu vídeo, você vai para a parte da decupagem. E o que é a decupagem, né? A decupagem é uma parte da edição do seu vídeo, onde você vai selecionar os melhores momentos, as melhores partes. Então, para um vídeo no YouTube, por exemplo, você vai cortar as partes que você erra, você vai cortar as partes que você dá uma pausa, que você dá uma parada para ler, para ficar mais dinâmico o seu vídeo. E também você pode fazer a seleção das melhores cenas e melhores takes que você fez ali para compor o seu vídeo, né? Os B-rolls, como eu falei. A decupagem é importantíssima para você otimizar o seu tempo. Beleza? Eu sei que é uma coisa um pouco maçante, você tá só selecionando coisa e não começar de fato a editar o seu vídeo, mas é uma etapa que vale a pena você tomar o tempo para fazer. Depois da decupagem a gente vai para a parte da montagem, onde a gente já vai vendo o nosso conteúdo tomando mais forma. Por quê? É exatamente aqui onde a gente vai encaixar, por exemplo, os nossos B-rolls nas partes certas, onde a gente fala durante o nosso conteúdo, a gente pode adicionar uma trilha sonora, a gente pode trazer alguns efeitos, tanto na parte do vídeo, quanto na parte de sound effects, né, efeitos sonoros. Então depende muito da sua abordagem, do seu gosto, né, como você gosta de trazer ali o seu conteúdo. Pode ser de uma forma mais minimalista, pode ser de uma forma um pouco mais extravagante, então dependendo muito do seu gosto pessoal, influencia aí como vai ser essa parte da montagem. Então quando seu vídeo já está prontinho para ir para o YouTube, né, depois que você fez a edição, você já está com ele ali salvo no computador, pronto para colocar e fazer o upload. Antes de fazer o upload, você vai ter que fazer a sua capa, né? Foi a última coisa que a gente não fez aqui do processo, então você vai ter que pensar em uma capa. Lembrando que no YouTube você tem 3 opções para ter uma opçãozinha lá, que você pode fazer um teste AB nas capas, né? Que é o quê? Você pode colocar até 3 capas diferentes com 3 títulos diferentes para testar durante um período e ver o que é que o público interage mais, para você ver qual foi a capa e o título vencedor, digamos assim, que trouxe mais público, né? Então você pode usar dali em diante essa capa que teve mais repercussão, né? Teve mais engajamento. E aqui nesse momento é que tá a dica mais importante do vídeo, antes do nosso último ponto, né? Aqui na parte das capas está muito relacionado com o título que eu falei lá no início. A dica de ouro daqui é que você deveria, não sei, mas você poderia começar a pensar nos seus conteúdos a partir do título e a partir da capa, antes de pensar exatamente no roteiro, exatamente no que você vai falar. E por que eu tô falando isso, né? Parece meio doido assim, porque você é como se estivesse pensando primeiro na embalagem do produto antes do produto em si, né? Então é um pouco contraditório. Mas é interessante você testar, eu já fiz algumas vezes, né? E comprovei isso de fato, que, quer queira ou não, o YouTube é um grande, digamos assim, um jogo de quem clica no seu vídeo, né? De quem chama mais atenção para o seu vídeo. Então um exemplo grande é o MrBeast, ele ditou muito como que capas no YouTube foram sendo feitas para viralizar, e isso acabou se tornando muito comum e repetido e copiado, e depois não ficou tão comum, né? E aí vão aparecendo novas coisas, novas formas de chamar a atenção. Então eu estou dizendo aqui para você fazer um título mentiroso e uma capa super exagerada e extravagante? Não estou falando isso. Eu estou falando que se você primeiro fizer uma pesquisa de conteúdos semelhantes ao que você está pensando em fazer e observar como que as capas são pensadas, como que os títulos são escritos, você possa ser mais feliz na escolha, na decisão ali das suas capas e títulos, né? Você pode ser mais feliz em atrair público para o seu conteúdo, de fato, né? É óbvio que o conteúdo tem que ser importante. O YouTube nunca recomendaria um vídeo que só tem uma capa e um título interessante e um conteúdo ruim. Isso não existe, né? O YouTube tem um algoritmo super poderoso que quando você faz o upload ali do seu vídeo, coloca para upar, né, na plataforma, ele já analisa todo o seu vídeo, já sabe se ele vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, é muito importante que, além, obviamente, do título e da capa, o conteúdo esteja atrelado de uma forma muito positiva, de uma forma com qualidade também, né? Mas vale a pena esse teste para você ver se você consegue criar a partir do título e da capa. Nossa, vou tomar até uma aguinha aqui que a boca tá seca. E por fim, o último ponto que você tem que fazer
é fazer o upload do vídeo no YouTube, né? Depois que você tem tudo isso pronto, o vídeo está pronto, capas prontas, títulos pensados, você vai upar o seu vídeo, ele vai ficar lá fazendo um uploadzinho e tem várias partes ali que você tem que preencher para garantir que o seu vídeo no YouTube tenha uma boa performance, um bom alcance e que realmente seja visto pelas pessoas certas, né? Uma dessas coisas é a descrição, você tem que preencher da forma correta ali para descrever de fato, realmente vale a pena você... tudo que tiver campo para você escrever no YouTube, vale a pena você testar e escrever, porque é uma forma do YouTube entender o que é o seu conteúdo e para quem que ele vai recomendar, principalmente quando você está no começo, né? Vale a pena você fazer isso. Além da descrição, a gente tem uma parte de hashtags que a gente pode preencher. Tem até coisa, se o seu vídeo for para público infantil, né, você consegue apertar uma função lá que vai definir que é direcionado para esse público e diversas outras informações que você consegue preencher para favorecer o seu conteúdo. Então vale muito a pena você tomar um tempo, né, para observar aquilo ali, se aprofundar mais e ter certeza que está tudo preenchido da forma correta. Então é isso, espero ter te ajudado. Eu tenho um vídeo aqui que se chama Como Fazer um Vídeo Sozinho, eu botei aqui uma cola, Como Fazer um Vídeo Sozinho, para que você se aprofunde mais nessa parte realmente da gravação, ali de ângulos, enquadramentos e como pensar no seu vídeo de uma forma ali mais no lance de filmagem, digamos assim. Beleza? Tamo junto, até o próximo, boa criação para vocês.